Naquele dia, o destino de um homem rico e a coragem de um garoto invisível se cruzaram de forma dramática. Imagine a cena: um lago tranquilo, dezenas de pessoas à margem, e no centro, um homem se debatendo, engolido pelas águas. Gritos de socorro ecoavam, mas a multidão, paralisada, apenas observava. Fique conosco até o final dessa história, ela vai te emocionar. Se inscreva em nosso canal, deixe sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está assistindo. Alguns registravam a tragédia com seus celulares, outros murmuravam, mas ninguém se movia. Ninguém, exceto um jovem de 12 anos, magro, com a pele marcada pela vida nas ruas. Seu nome era Léo, e ele estava prestes a fazer o que nenhum adulto ousou. Léo vivia à margem da sociedade, debaixo de uma ponte no Parque das Águas, desde a perda de sua avó. Seu lar era um colchão de papelão úmido, uma mochila surrada e um cobertor esburacado. Sobrevivia catando latinhas e restos de comida, um fantasma para a maioria. As pessoas o viam, mas preferiam ignorar sua existência. Nos abrigos, fora rejeitado 3 vezes, rotulado como problemático pelos assistentes sociais, o que, na prática, significava que ele fazia perguntas demais sobre seus pais desaparecidos. Naquela manhã de sábado, o parque fervilhava de famílias felizes. Crianças corriam, mães estendiam toalhas coloridas, pais empurravam balanços. Léo observava de longe, com um saco de latinhas na mão, como quem assiste a um filme de uma vida que nunca seria sua. Até que os gritos perfuraram o ar. Socorro! Eu não sei nadar! O homem no lago debatia-se, afundando e emergindo cada vez mais fraco. 20 pessoas na margem, imóveis. Uma mulher gritou: alguém precisa pular, mas não se moveu. Um homem retrucou: melhor esperar os bombeiros. Eles têm equipamento. E todos concordaram, como se o tempo fosse um aliado. Léo observava, e a cena parecia um espelho de sua própria vida. Pessoas assistindo à sua dor sem fazer nada. Quando sentia fome, diziam que havia abrigos. Doente, mandavam procurar um posto de saúde. No frio, falavam de instituições próprias. Sempre terceirizando a responsabilidade, sempre assistindo de longe. Mas agora, não era ele o invisível. Era um adulto prestes a morrer diante de todos. O peito de Léo queimou. Ele mal sabia nadar, havia aprendido sozinho em um córrego poluído, mais se debatendo do que nadando. Mas não conseguiu ficar parado. Tirou a camiseta rasgada, largou o saco de latinhas e respirou fundo. Garoto, sai daí, vai se afogar! Gritou um homem de bigode da margem. Léo não respondeu. A voz da avó ecoava na memória. Deus ajuda quem ajuda. E então, ele pulou. A água gelada o atingiu como um soco. O lago barrento o desorientou por segundos. Não sabia onde era o fundo, onde era a superfície. Mas quando emergiu e viu o homem desaparecer novamente, nadou como podia, braços e pernas em desespero. Não pensava no perigo, apenas sabia que precisava tentar. O impacto da água foi como uma lâmina gelada que arrancou o ar dos pulmões de Léo. Ele emergiu engasgando, batendo os braços com força, o corpo magro lutando contra a densidade pesada do lago. O som ao redor ficou abafado, como se tivesse mergulhado também em um silêncio forçado. Apenas o coração martelava no peito, descompassado. À frente, o homem ainda se debatia, cada vez com menos força. O paletó encharcado o puxava para baixo. Os sapatos de couro pareciam correntes. As mãos se erguiam em desespero, mas já não tinham firmeza. Ele estava afundando. Garoto, volta. Você vai morrer também, gritou alguém da margem. Mas Léo não escutava, ou não queria escutar. Cada braçada era um grito do corpo contra o medo. Cada respiração interrompida pela água era um lembrete de que ele poderia se perder ali. Quando se aproximou, viu os olhos do homem pela primeira vez. Eram olhos arregalados, desesperados, cheios de súplica. Não havia arrogância, não havia riqueza, não havia status. Só um pedido silencioso: não me deixe morrer. Léo mergulhou, o corpo cortando a superfície turva, encontrou o braço do homem e puxou com força. O peso quase o arrastou junto para o fundo. Por um instante, teve a sensação de que os dois seriam engolidos pelo lago. O ar queimava,
Os músculos ardiam. E uma pergunta atravessou sua mente: e se eu não conseguir? Mas desistir nunca foi opção. Não quando a vida inteira tinha sido um exercício de resistir. Emergiram juntos, tossindo. O homem tentou agarrar-se a Léo, quase o afundando, mas o garoto gritou: me solta. Se me segurar, a gente afunda os dois. Foi instintivo. Léo se afastou, voltou a segurar o braço e começou a nadar de costas, puxando o corpo pesado com o máximo de força que tinha. As margens pareciam distantes, inalcançáveis. Ele sentia as pernas fraquejarem, mas continuava batendo, continuava empurrando a água. Na margem, as pessoas gritavam, algumas incentivavam, outras apenas filmavam. Ninguém entrou, ninguém ajudou. Era ele contra o lago. O tempo parecia distorcido. Cada metro conquistado era uma eternidade. A água entrava pela boca, arranhando a garganta. A visão embaçava. Léo já não tinha certeza se chegaria. Mas então uma mão surgiu da borda, estendida em sua direção. Ele não conseguiu distinguir quem era. Apenas sentiu o toque firme, puxando o homem e depois a si próprio para fora da água. Caíram na grama encharcada, ofegantes. O homem tossia sem parar, cuspindo água, os olhos vermelhos de esforço. Léo rolou de lado, tremendo, o peito arfando como se fosse explodir. Ficaram assim por alguns segundos, apenas respirando. E então, inesperado, o homem se ajoelhou, ainda ofegante, e fixou os olhos no menino. Você me salvou. A voz era rouca, mas carregava algo mais profundo que gratidão. Era espanto. Era como se, naquele instante, o milionário Arthur Costa, um nome conhecido por jornais e negócios, tivesse sido reduzido à mais frágil das condições humanas. A de alguém que devia a própria vida a um garoto invisível. As pessoas ao redor se aproximavam agora, não para ajudar, mas para comentar. É o empresário. Eu vi no jornal. E esse menino, quem é? Deve ser algum moleque de rua. Palavras cortavam o ar, mas Léo não respondia. Seu corpo ainda tremia. Parte de frio, parte de medo, parte de algo que ele não sabia nomear. Aquela escolha, pular no lago, não tinha volta. Ele havia atravessado uma linha invisível. Arthur tentou se levantar, mas cambaleou. Olhou para o garoto e disse baixo, quase num sussurro só para ele: eu não vou esquecer isso nunca. Para Léo, essas palavras eram estranhas. Não estava acostumado a ser visto, muito menos lembrado. Mas algo na forma como o homem falou despertou nele uma sensação diferente, uma fagulha de esperança, talvez, ou apenas a confusão de quem percebe que a vida pode mudar em segundos. O mundo parecia o mesmo, o parque cheio, o lago refletindo o sol, os olhares curiosos. Mas dentro de Léo, nada estava igual. Ele sabia que, depois daquele mergulho, não poderia voltar a ser apenas um menino invisível com um saco de latinhas. Algo tinha começado, algo maior do que ele poderia imaginar. O corpo de Arthur ainda tremia quando foi levado para dentro do carro preto que o aguardava na saída do parque. A multidão se dispersava aos poucos, deixando para trás apenas vozes sussurradas e gravações em celulares. Léo, encharcado, continuava sentado na grama, sem saber se podia ou devia se aproximar. Sentia o frio da água ainda colado na pele, mas o que mais o incomodava era a estranha mistura de medo e esperança que latejava dentro do peito. De repente, um segurança alto e de ombros largos aproximou-se. O olhar era duro, desconfiado. Você vem comigo. A voz não soou como convite, mas como ordem. Léo hesitou. Por instinto, segurou o saco de latinhas como se fosse a única âncora de sua vida. Eu não fiz nada, murmurou. Fez sim. Salvou o patrão. E ele quer falar com você. As pernas finas do menino tremiam quando entrou no carro. O cheiro de couro contrastava com o odor de ferrugem que impregnava sua roupa. Arthur, ainda pálido, respirava com dificuldade no banco de trás. Os olhos, porém, estavam fixos nele. Qual é o seu nome? Léo. Léo, você arriscou sua vida por mim. Ninguém fez nada. Só você.
O silêncio dentro do carro foi pesado. O empresário se ajeitou, apoiando-se no encosto. Onde você mora? Posso levar você? O menino engoliu em seco, os olhos desviando. Como confessar que seu lar era um pedaço de papelão debaixo da ponte? O carro avançou pelas ruas da cidade até parar diante de um prédio de vidro imponente. Era a sede da Costa Empreendimentos. O contraste era sufocante. Léo, molhado, descalço, diante de um saguão de mármore polido, seguranças de terno e secretárias elegantes, olhando como se fosse uma anomalia. Uma delas cochichou alto demais. Esse garoto vai trazer problema. Léo fingiu não ouvir, mas cada palavra doía como pedra tirada contra sua pele. Na sala principal, Arthur pediu que ele se sentasse, ofereceu uma toalha, um copo de leite quente e, pela primeira vez em muito tempo, alguém o tratava como humano. Mas a cada gesto de cuidado, crescia dentro do menino um incômodo. E se fosse tudo passageiro? E se, como tantas outras vezes, a promessa de acolhimento acabasse em mais rejeição? O empresário parecia ler suas hesitações. Léo, eu devo minha vida a você e quero retribuir, não apenas com dinheiro. Quero te dar um lugar de verdade. As palavras ecoaram, mas não trouxeram paz. Pelo contrário, despertaram memórias dolorosas. No abrigo, quando diziam que iam cuidar, acabavam expulsando. Nas ruas, quando alguém oferecia ajuda, logo depois vinha o desprezo. E se esse homem estivesse apenas emocionado pelo acidente, antes que pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Um homem de meia-idade, terno alinhado e sorriso frio, entrou sem pedir licença. Arthur, não acredito no que estou vendo. Trouxe um moleque da rua para dentro da empresa. O tom era ácido. Léo encolheu os ombros como se quisesse desaparecer. Ricardo, não é da sua conta, respondeu Arthur ríspido. Claro que é. Ele olhou fixamente para o menino. Gente assim traz problema. Hoje ele salvou você. Amanhã pode te destruir. A tensão na sala era sufocante. Léo baixou os olhos, mordendo o lábio. Sentiu a mesma vergonha que tantas vezes o esmagou. Ser tratado como ameaça só por existir. Arthur fechou os punhos, tentando controlar a raiva. Esse garoto não é lixo, Ricardo. Ele é meu salvador e vai ter a chance que merece. O silêncio que seguiu foi carregado. Léo, ainda confuso, não sabia em quem acreditar. Mas uma coisa era certa. A vida simples, invisível e estável na sua miséria havia acabado. Agora ele estava no centro de uma disputa que não entendia. Enquanto o carro levava de volta à ponte naquela noite, Léo encostou a cabeça no vidro, os olhos pesados. A cena do lago se repetia em sua mente como se fosse um aviso. Ele tinha atravessado uma linha, não havia retorno. E você, o que faria no lugar de Léo? Confiaria nesse homem rico ou teria medo de cair em mais uma ilusão? A sala do tribunal estava lotada. Flashes disparavam lá fora, jornalistas se amontoavam na entrada, e o ar carregado de murmúrios parecia mais pesado do que o teto de madeira escura que cobria o ambiente. Léo, agora de roupa limpa, mas com a postura ainda retraída, estava sentado ao lado de Arthur e do advogado Samuel. O garoto mal respirava. Sentia que o destino que tinha começado no lago estava prestes a se decidir ali, diante de olhos que não o viam como humano, mas como um problema. Na outra mesa, Ricardo sorria, o sorriso frio de quem não buscava justiça, mas vingança. Ele havia plantado rumores, comprado testemunhos falsos e espalhado mentiras nos jornais. Empresário poderoso adota menino de rua por motivos obscuros. As manchetes já tinham causado estrago. O olhar dos curiosos misturava pena e desconfiança. Quando o juiz entrou, o silêncio foi imediato. Iniciamos a audiência do caso Costa versus Almeida. A voz ecoou firme. O assunto em pauta: supostas irregularidades na guarda do menor conhecido como Léo. O peito do garoto apertou. Ele nunca tinha pedido por isso. Nunca tinha implorado por uma nova família. Só tinha pulado no lago, mas agora era como se seu gesto de coragem tivesse virado uma arma contra si. Arthur pediu para falar, levantou-se, apoiando-se na mesa,
ainda com a respiração pesada. Meritíssimo, esse menino salvou minha vida. Se estou aqui hoje, é por causa dele. Eu o trouxe para perto de mim porque vi nele não um fardo, mas um filho. As palavras reverberaram, mas o advogado de Ricardo se levantou com um dossiê grosso. Palavras emocionadas não bastam. O que temos são provas de que este menino tem histórico de fugas de abrigos, comportamentos agressivos e nenhum vínculo familiar estabelecido. Além disso, questionamos as intenções do Sr. Costa. Que interesse um milionário teria em acolher um garoto desconhecido? O impacto foi como uma lâmina no peito de Léo. As vozes se tornaram distantes. Ele sentia todos os olhares sobre si. Olhares que não perguntavam quem é você, mas qual é o seu defeito. O juiz fez sinal para silêncio. Foi então que algo inesperado aconteceu. Samuel, o advogado, ergueu um pendrive e pediu autorização. Meritíssimo, solicito a reprodução de uma prova decisiva. O telão se acendeu. A imagem granulada mostrava o lago, captado por uma câmera de segurança próxima. Primeiro, o homem de terno debatendo-se sozinho. Depois o menino de rua largando o saco de latinhas e mergulhando sem hesitar. Os minutos seguintes eram agonia pura. O esforço desesperado de Léo, o quase afogamento, a persistência em arrastar Arthur até a margem. Não havia heroísmo ensaiado, só verdade crua. O tribunal ficou em silêncio. Nenhuma palavra podia negar aquelas imagens. Nenhum dossiê falso podia apagar o que todos estavam vendo. Arthur, com a voz embargada, encarou os presentes. Esse é o menino de quem falam. Esse é o problema que dizem que eu deveria abandonar. Olhem de novo. Ele arriscou a vida por mim. Não pedi, não implorei. Ele escolheu salvar alguém que todos vocês estavam apenas assistindo. As mãos de Léo suavam. O coração batia tão forte que parecia prestes a sair do peito. Pela primeira vez, não se sentia invisível. Estava exposto, vulnerável, mas não invisível. Ricardo se levantou, tentando reagir. Isso não prova nada além de um impulso de momento. Esse garoto continua sendo uma bomba relógio. Mas as palavras já não tinham o mesmo peso. O clima havia mudado. O público, antes desconfiado, agora encarava Ricardo com olhos de repulsa. O juiz respirou fundo, folheou alguns papéis e encarou Léo. Menino, você tem algo a dizer? O garoto levantou-se hesitante. A voz era baixa, mas cada palavra cortava o silêncio. Eu não tenho pai, não tenho mãe. A única pessoa que me quis de verdade morreu faz tempo. Eu só queria que alguém me visse, que alguém acreditasse que eu posso ser mais do que o lixo que dizem que eu sou. As lágrimas caíram sem que ele pudesse controlar. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Naquele instante, algo quebrou. Não apenas no processo judicial, mas no coração de todos que assistiam. O menino invisível agora estava no centro da cena, e sua dor era impossível de ignorar. O som do martelo do juiz ainda ecoava quando a audiência terminou. As pessoas começaram a se levantar, cadeiras arrastando pelo chão de madeira, passos apressados rumo à saída. O burburinho crescia como um zumbido distante, mas para Léo, o mundo parecia ter parado. Ele continuava de pé diante da mesa, as mãos ainda úmidas de suor, o coração batendo em descompasso. Arthur pousou uma mão firme sobre o ombro dele. Não disse nada. Não havia palavras que pudessem traduzir o que aquele instante tinha feito com os dois. O empresário, acostumado a dominar salas de reunião e assinar contratos milionários, agora olhava para o garoto como quem olha para a própria salvação. Samuel, o advogado, fechava a pasta em silêncio. Seu semblante era sério, mas nos olhos havia um brilho de vitória contida. Sabia que a batalha não estava encerrada, mas também entendia que algo tinha mudado profundamente. Aquele menino já não era apenas um caso, ele havia se tornado voz. Do outro lado da sala, Ricardo guardava seus papéis com raiva mal disfarçada, sua derrota evidente. Mais tarde, na casa de Arthur, Léo segurava uma caneca de chocolate quente que a governanta, Senhora Clara, insistiu em preparar. O vapor subia devagar, aquecendo suas mãos frias. O corpo estava exausto,
mas a mente ainda desperta. Sabia que o julgamento não havia acabado, que Ricardo voltaria, mas também sabia que, depois do que aconteceu, já não era o mesmo menino invisível. Arthur se aproximou, sentou-se ao lado e falou baixo: seja o que for que aconteça daqui para frente, você não vai enfrentar sozinho. As palavras não apagaram os medos, mas plantaram uma semente de confiança. Léo apenas assentiu, sem conseguir responder. Dentro dele, a queda era profunda, mas pela primeira vez havia alguém disposto a segurar sua mão na descida. O tempo passou, não muito, mas o suficiente para que os dias de Léo já não fossem iguais aos de antes. O menino invisível das ruas agora caminhava por corredores onde seu nome era chamado com respeito. Ainda carregava as marcas do passado, o medo de ser rejeitado, o reflexo de abaixar os olhos diante de estranhos, a pressa em se defender antes mesmo de ser atacado. Essas cicatrizes não somem, mas ao lado de Arthur, ele começava a descobrir algo novo, que podia existir em um espaço sem precisar lutar o tempo todo. Não era conto de fadas. O mundo lá fora ainda o encarava com desconfiança. Ainda havia olhares que perguntavam: o que esse garoto está fazendo aqui? E dentro dele, a voz antiga ainda sussurrava que tudo podia acabar de repente. Mas havia também um contraponto. Arthur não desistia dele. Dona Clara preparava o café da manhã e perguntava se ele tinha dormido bem. Samuel aparecia vez ou outra e lhe dava conselhos sobre escola e futuro. Pequenos gestos que, somados, se transformavam em algo maior: pertencimento. Léo já não precisava se agarrar ao saco de latinhas para lembrar que existia. Agora segurava livros, cadernos e até uma chave simples, metálica, mas que abria uma porta que ele podia chamar de sua. Esse detalhe, tão comum para qualquer um, para ele, era símbolo de vitória. O que mudou dentro dele? A coragem que sempre esteve ali agora tinha direção. O medo que tantas vezes o paralisou, agora se misturava com esperança. O vazio que o acompanhava como sombra já não era tão profundo. Havia rachaduras por onde a luz entrava. E o que ainda permanece em aberto? A estrada da confiança. Porque confiar para alguém que aprendeu a sobreviver sozinho não é fácil. É um processo lento, feito de quedas e recomeços. Mas cada vez que Arthur o chama de filho, cada vez que alguém o escuta sem julgamentos, esse caminho fica menos íngreme. Talvez a moral desta história esteja justamente aí. Nem toda a vida muda de repente. Às vezes, a transformação é um fio que se puxa, um gesto pequeno que desata nós antigos. Léo pulou no lago para salvar um homem, mas no fundo também mergulhou em direção ao próprio futuro. E quando alguém decide enxergar um invisível, tudo pode recomeçar. Obrigado por ficar até o final conosco. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade nos assistiu.